Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência, de Baltazar Gracian. Hoje é nosso encontro de número 52 e vamos ver dos aforismos 205 até o 208. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre, principalmente, o caminho do meio. Esse é um tema que nunca a gente esgota, sempre tem algo mais a ser trazido. O foco será esse, a gente trazer essa visão de equilíbrio, de harmonia, que é do caminho do meio, que eu sempre digo que é o caminho perfeito. Então, algumas das coisas podem soar repetitivas, mas eu vou trazer num outro contexto, de acordo com os aforismos que ele traz, certo? Um dos aforismos que a gente vai ver hoje vai ser sobre um tema bem interessante, que é na nossa vida tudo é impermanente e que a gente não pode dar garantias. Não existem garantias em nada na nossa vida. Quanto mais cedo a gente perceber isso e internalizar essa grande verdade de que não há garantias na vida, a gente pode ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais feliz e harmoniosa. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e atingir cada vez mais pessoas. Assim que o algoritmo do YouTube funciona pelo número de curtidas, então eu peço a vocês essa gentileza para ajudar o canal a crescer. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que outras pessoas também conheçam esse estudo, beleza, gente? Vamos lá começar pelo 205. Só um detalhe, gente, 205 eu estava reparando no livro, se não for o maior de todos ao longo da obra, é um dos maiores. Ele pega uma página quase completa, então eu vou demorar um pouquinho na leitura dele, tá ok? Aprender a usar o desprezo. Uma maneira sagaz de conseguir as coisas é desprezando-as. Quando se procura por elas, elas não estão lá. E mais tarde, sem que as busquemos, elas vêm até nós. As coisas terrenas são as sombras das eternas e se comportam como sombras. Fogem de nós quando as perseguimos e nos perseguem quando fugimos delas. O desprezo é a mais política das vinganças. Uma máxima sábia: nunca se defenda por escrito, pois esta deixa uma pista e glorifica aos rivais. Em vez de puni-los por sua insolência, os indignos com astúcia se opõem aos grandes homens. Tentam ganhar fama por caminhos indiretos, tais que diretamente não merecem. Seriam desconhecidos se seus excelentes oponentes não fizessem caso deles. A maior vingança é o esquecimento, enterrar os outros no pó da própria nulidade. Temerariamente tentam tornar-se imortais, incendiando as maravilhas do mundo e dos séculos. O melhor modo de calar a malevolência é ignorá-la. Contestá-las causa prejuízo. Dar-lhes crédito traz descrédito. Contra a rivalidade, a complacência. Pois a sombra do desdouro, ainda que não obscureça de todo, a maior qualidade diminui o brilho. Pois é, gente, esse aqui é um aforismo gigantesco. Como eu comentei, talvez seja o maior desse livro. Aqui ele está falando, né? Aprender a usar o desprezo. Essa questão desse desprezo é a gente não dar crédito para quem não merece crédito algum. E aqui uma das coisas que eu acho mais bonita dentro desse aforismo, a frase que eu mais gostei disparadamente, é lá pertinho do final, quando ele diz assim: a maior vingança é o esquecimento, enterrar os outros no pó da nulidade. Isso aqui é tão bonito, gente, porque quando você vê alguma pessoa que faz algo que destoa completamente dos grandes valores e virtudes que você esteja assistindo, ou outras pessoas que você conheça que nutram grandes valores e virtudes, a melhor coisa que você pode fazer é não dar crédito, é não dar atenção para as pessoas que são o contrário, né, daquilo que você tanto preza, que você tanto busca construir. Né, e essas pessoas que são más, né, que não cultivam esses grandes valores e virtudes, elas ficam pé da vida quando elas não são aclamadas, quando as pessoas as esquecem, né, voltam no ostracismo, entende? É mais ou menos essa a ideia desse aforismo. A melhor coisa que a gente pode fazer
por essas pessoas, é não dar crédito para elas, é simplesmente deixá-las, enfim, ao léu, a gente não dá importância. É muito bacana essa ideia, gente, porque quando a gente faz isso, elas, talvez, né, aquelas que ainda tenham esperança de mudar, de crescerem, elas podem começar a se questionar: poxa, caramba, as pessoas não estão dando importância para mim, eu estou sendo esquecido, esquecida. Será que tem alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa errada? Algumas pessoas ainda conseguem ter esse movimento de autorreflexão, de autoquestionamento. É algo muito positivo que resulta de quando você não dá esse crédito, entende? A pessoa, quando ela é ostracizada, se ela tiver alguma consciência, ela pode ficar se questionando, ela pode pensar: poxa, será que eu fiz alguma coisa indevida? Será que eu posso mudar alguma coisa em mim? E pode acontecer isso, de algumas pessoas mudarem. Não vou dar garantias, né? Até já antecipando um pouco do que eu vou falar no outro aforismo, a gente não pode dar garantias, mas é uma possibilidade. Então você que esteja assistindo aqui, tem muita firmeza do seu caráter, dos seus valores e virtudes, procure se conectar cada vez mais com pessoas que sejam afins, semelhantes nesse sentido, porque assim vocês vão estar construindo essa corrente do bem e contribuindo para que neutralize, de certa forma, o mal. Cada vez mais a gente precisa fazer isso. Eu já trouxe várias vezes aqui essa ideia da nova era, né, de que nós estamos começando a era de Aquário, e quanto mais pessoas estiverem nessa vibração de amor, de compaixão, de plenitude, né, de viver a partir daquilo que se ama, mas a gente vai ancorar essa energia que é desse novo mundo. E as pessoas que destoam disso, pode, talvez, né, como eu sempre trago essa questão da possibilidade, elas podem se questionar e, quem sabe, mudar de vida também. Né? Claro que nesse aforismo tem muitas outras ideias que podem ser levantadas, mas eu quis ir direto para o ponto que para mim me toca mais e dá vontade de compartilhar com vocês, certo? Vamos lá para o 206. Saber que existe gente vulgar em toda parte, mesmo em Corinto e até na família mais distinta. Todo mundo já experimentou em sua própria casa. Não só existe gente vulgar, como há os vulgares que, pelo seu berço, não o deveriam ser, e são ainda piores. Refletem as qualidades do vulgar, como os cacos de um espelho quebrado, mas prejudicam mais. Falam como tolos e censuram os outros com impertinência. Grandes discípulos da ignorância, padrinhos da estupidez, ávidos por maledicência. Não dê a mínima atenção ao que dizem, e mais ainda ao que sentem. Conheça-os, sim, a fim de livrar-se deles. Não compartilhe da sua vulgaridade e nem venha a ser objeto desta. Toda tolice é vulgaridade, e o vulgo se compõe de tolos. Esse aqui é um aforismo bem interessante, porque é nele que eu vou abordar essa questão das garantias, né? Não existe garantia nenhuma. Aqui ele está falando sobre, às vezes, o que você espera de alguém, ela mostra o total oposto daquilo. E aqui ele traz essa ideia tipo das ideias das famílias. Se você vem de uma família X, não necessariamente você vai seguir por o mesmo caminho, você vai ter o mesmo estilo, o mesmo comportamento. Não necessariamente, você pode ser muito diferente, tanto para o positivo quanto para o negativo. Aí eu vou dar um exemplo, exemplos mais práticos para que você consiga compreender bem. Você tem uma família que ao longo da história é totalmente envolvida com a política, e dentro da política se corrompem, a maioria se corrompe, faz uma série de desvios e são envolvidos com escândalos, mas dentro de qualquer família sempre existem as exceções, né? Numa família que você já olha para o sobrenome dela e aí você diz: vixe, você já fica logo pensando, essa família aí, não posso confiar porque todos eles são ladrões, todos são corruptos. Será? Será mesmo?
sempre tem as exceções. A gente pode dentro dela ter aquelas pessoas que odeiam política, que seguem por um caminho completamente diferente e têm valores e virtudes extremamente sólidos e que destoam dessa ideia dessa família. A expressão que a gente utiliza muito é aquela ovelha negra. Essa é aquela pessoa que é a ovelha negra da família, que seguiu por um caminho completamente diferente. Aí o exemplo contrário também pode acontecer. Você tem uma família que todas as pessoas elas são envolvidas com projetos de educação, são professores, são educadores, são às vezes pedagogos, são pessoas muito voltadas para o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento da inteligência, pessoas que têm, de um modo geral, essa tendência. Pode acontecer de uma pessoa seguir por um caminho completamente contrário, seguir pelo caminho do crime, por exemplo, se tornar uma pessoa marginalizada e ser presa. Pode acontecer isso, e a gente sabe que acontece. Ou seja, você tem uma família que tem aquele sobrenome super famoso de pessoas que são voltadas para a educação, tipo, por exemplo, pegar uma família tipo de um Paulo Freire da vida. Você vai imaginar que todos eles são super voltados para a educação, mas pode ter certeza que, tipo, famílias como essas, tem pessoas que seguem por caminhos totalmente contrários. Eu não estou querendo dizer, né, como eu estou exemplificando, que foi alguém que foi por caminho do crime, coisas assim, mas pode ser por caminhos absolutamente contrários, diferentes. Alguém que segue, sei lá, por um caminho de ser vendedor, vender coisas no comércio, coisas absolutamente diferentes, entende? Ou seja, você não pode dar garantias de nada, e tem sempre um lado e outro. De alguém que você espera ser algo ruim, negativo, você pode ter algo super positivo vindo de lá, da mesma forma de alguém que você espera que só venham glórias e bênçãos e atitudes proativas, amorosas, você pode ter surpresas negativas. Então a gente nunca pode dar essas garantias. A vida tem muitas surpresas, tem muitos mistérios, e quanto mais a gente internaliza essa ideia, mais a gente tem uma vida tranquila, uma vida serena. Porque aquilo que eu falei várias vezes nesses vídeos, gente, quando você tem expectativas, você vai se frustrar. No caso de você esperar de alguém que ela seja aquilo que se espera dela, positivamente falando, e você não vê isso, você vai se frustrar. Da mesma forma, quando você tá taxativo, achando que não, dali você não pode esperar nada, você pode ter surpresas muito positivas de alguém que tem uma postura totalmente oposta àquela que você esperaria, né? Então a gente evita tantos julgamentos, né, como evita também, né, de ter, né, essas surpresas, entende? É mais ou menos essa a ideia desse aforismo. É bem amplo, mas muitas das coisas que eu estou falando aqui eu já pincelei em vídeos anteriores. Vamos lá para o 207. Usar o autocontrole. Muito cuidado, sobretudo nos acasos. Os ímpetos das paixões são as armadilhas da prudência. E aí está o risco de se perder. Expomos-nos mais no único instante de fúria ou contentamento do que em muitas horas de indiferença. Corre-se um pouco às vezes, mas lamenta-se o fato pelo resto da vida. As intenções astutas, alheias, montam engodos para a prudência, a fim de sondar as profundezas e penetrar na mente dos oponentes. Ao espionar segredos, chegam ao fundo dos maiores reservatórios. A contra-estratégia, ponderação, em especial nas emergências. É preciso muita reflexão para impedir uma paixão capaz de disparar como um cavalo. Se for para domar o cavalo da paixão, será sábio. Aquele que prevê o perigo age com cautela. Uma palavra pronunciada no ímpeto da paixão pode parecer leve a quem diz, mas talvez se revele pesada àquele que recebe e avalia. Esse aqui é um aforismo também um pouquinho longo, e aqui ele está trazendo reflexões muito interessantes sobre esse autocontrole. O título dele já diz tudo: usar o autocontrole. Quando você evita falar palavras que são muito ásperas, por exemplo, uma das frases mais impactantes dentro dele é lá no finalzinho. Uma palavra pronunciada no ímpeto da paixão pode parecer leve a quem diz, mas talvez se revele pesada àquele que a recebe e a avalia.
Tem muitas pessoas que não fazem ideia do quanto as suas palavras elas podem ser agressivas, elas podem ser destrutivas, deletérias. Então a gente precisa muito bem ponderar as palavras. Isso é um exercício para a vida inteira, gente. Todos nós precisamos exercitar isso, outros mais, outros menos. As pessoas que precisam mais exercitar isso são aquelas que têm um temperamento mais explosivo, mais colérico, mais sanguíneo. Essas pessoas muito facilmente nem se dão conta, para elas pensam que estão falando de uma maneira leve, de uma maneira de boas, como se diz, mas elas estão sendo agressivas e elas acabam ferindo muitas pessoas com isso. Então, sempre a gente tem que pensar muito bem, ponderar as palavras antes de falar, para que elas não sejam agressivas, para que elas não sejam mal compreendidas, para que as pessoas elas consigam entender bem o que a gente está querendo transmitir. E aqui, gente, mais uma vez eu volto para o que eu sempre falo a respeito de como que a gente pode se trabalhar para que não se torne essa pessoa explosiva, essa pessoa que fala o que dá na telha, como se diz, é a meditação. Quando a gente busca com constância, transformando em hábito a meditação, a gente se torna mais sereno, naturalmente. A serenidade ela nos habita. E quando a gente está sereno, é muito mais fácil a gente ponderar as palavras. E é mais fácil também, por consequência, evitar de você ter esses dissabores. De você falar algo muito agressivo, muito áspero, de ser mal compreendido, criar confusão, criar inimizades muitas vezes. Uma coisa que acontece muito é isso. A pessoa ela fica tão ferida com aquilo que você diz que ela lhe exclui da vida dela. Pessoas que são mais coléricas, elas vão se identificar com o que eu estou dizendo agora. Muitas pessoas assim já perderam altas amizades porque falaram alguma coisa que foi muito agressivo. A outra pessoa ficou muito chateada e aí ela excluiu. Ela não quis mais saber de você. Às vezes isso leva uma vida inteira, às vezes leva alguns anos, alguns meses. Vai depender muito do afeto, né? Quando existe mais afeto, às vezes é um tempo menor que a pessoa ela leva para digerir, digamos assim, perdoar e levar a vida numa boa. Por vezes, quando não tem muito afeto, é uma amizade que se perde para sempre. Percebe como uma coisa pode ir longe? Então, tudo isso é o cuidado com as palavras. Quanto mais a gente medita, quanto mais a gente volta para o nosso centro, porque a meditação, gente, ela tem esse grande aprendizado, né? Quando você transforma a meditação num hábito, você se torna uma pessoa mais centrada e mais presente. Quanto mais você está presente no aqui e agora, você vai saber, né, a melhor forma de falar, como falar, para que você seja bem interpretado, para que você seja bem compreendido e as pessoas elas se associem com você de forma muito melhor, né, se conectem de uma forma muito mais bonita com você. Beleza, gente? Claro que tem outras reflexões que a gente pode ir além, mas eu quis ir direto ao ponto no que eu acho mais importante. Vamos lá pro 208, para a gente concluir o vídeo de hoje. Não morrer de ataque de idiotice. Os sábios geralmente morrem como insensatos. Os tolos, ao contrário, morrem fartados de conselhos. Morre-se de idiotice quando se pensa demais. Alguns morrem por sentir tudo, outros vivem por não sentir nada. Alguns são tolos porque não morreram de sentido, e outros o são porque dele morrem. É bobagem sucumbir por excesso de entendimento. Alguns sucumbem por entender tudo, e outros vivem por não entender nada. Embora muitos morram de tolice, poucos tolos chegam a morrer de fato. Esse aqui é um aforismo que tem uma linguagem mais simbólica. Ele, gente, no primeiro momento é um pouquinho complicado de entender o que ele está querendo dizer, mas aqui é muito interessante a sua proposta. Eu me lembrei de vários personagens que se encaixam no que está dito aqui, né, das pessoas que às vezes morrem por conta daquilo que elas sucumbem, né? Ele diz: alguns sucumbem por entender tudo, outros vivem por não entender nada. A meu ver, essa frase resume todo esse aforismo. Alguns sucumbem por entender tudo e outros vivem por não entender nada. Tem aquelas pessoas que são ávidas por conhecer, por aprender, que se desenvolvem intelectualmente, se tornam pessoas muito versadas, muito ricas de conhecimento,
E essas pessoas, elas às vezes sofrem muito mais do que as outras. Nessa hora eu sempre lembro do Raul Seixas. Uma das músicas dele ele fala, né? Eu gostaria de ser burro, né? Se eu fosse burro eu não sofria tanto. É mais ou menos essa a ideia de uma das músicas dele. Ele traz essa frase, né? Se eu fosse burro eu não sofria tanto. Porque quando você conhece mais, quando você expande os seus conhecimentos, a sua consciência, você passa a ver as dores do mundo, os sofrimentos do mundo de uma forma muito mais presente, muito mais viva, sabe, em você. E não é fácil lidar com isso. E aí tem pessoas que, ao saber de mais, ao conhecerem mais, terem mais contato, né, com a vida como ela é, com a realidade nua e crua, elas piram cabeção com isso. E às vezes elas começam a se anestesiar, buscar meios de não saber da coisa com tanta veemência assim. O Raul Seixas ele fez isso. Ele se afogava na bebida principalmente, né? Era uma maneira dele se anestesiar, né? Porque ele sentia a realidade de uma forma tão assim, em carne viva, né? Como se diz, que para ele era muito difícil lidar com a vida, com os seus desafios, com todas as agruras que tem na nossa vida. E aí acontece muitas vezes isso, essa pessoa ela vive de uma forma muito intensa, mas muitas delas morrem cedo, digamos assim. Elas vivem muito no ritmo, numa intensidade muito grande e acabam morrendo mais cedo. Tem outras que é o contrário, elas não estão nem aí para a questão de se aprofundarem no conhecimento, elas vivem como que, enfim, mortos-vivos, né? Eu gosto dessa expressão, ela é uma expressão muito utilizada, até mesmo na psicologia ela é utilizada essa expressão em algumas áreas. A pessoa morta-viva, ela tá aqui só o corpo presente praticamente. E muitas delas, elas acabam vivendo muito mais do que as outras, né? Porque elas ficam nesse passo lento, nessa coisa assim, sem saber nem muito bem para que tá aqui, né? Por que tá vivo, por que tá encarnado. É mais ou menos essa dicotomia que está sendo trazida nesse aforismo. Não é bacana isso, gente? Tem uma expressão que eu acho muito interessante, vez ou outra eu trago essa frase nos vídeos, nos podcasts, porque eu acho bem interessante, ela contextualiza bem essas ideias que eu estou trazendo. Talvez você já tenha lido ou ouvido essa frase, que ela diz assim, tem pessoas que vivem 10 anos a 1000 e outras que vivem 1000 anos a 10. Ela é uma frase até engraçada, mas ela é super interessante da gente interpretar. Aquelas pessoas que vivem 10 anos a 1000, elas pensam que a vida é muito rápida, daqui a pouco vai acabar. Se você não viver o máximo de intensidade, você vai perder as oportunidades. E aí elas vivem nesse frenesi, nessa coisa extremamente sem noção, às vezes até arriscando a própria vida. Isso é viver 10 anos a 1000. E outras que vivem nesse passo lento, parecem lesmas, né? Vivem 1000 anos a 10. Elas não se arriscam, elas não fazem nada diferente, elas vivem uma vida monótona. Lembrando que a palavra monotonia, ela significa exatamente isso. É o único tom, a vida não tem colorido, é sempre aquela mesma cor, fazendo as mesmas coisas todos os dias, por um longo tempo, às vezes décadas e décadas. E a pessoa ela não evolui, ela fica, enfim, naquele passo lento, no mesmo lugar, estagnada. Aí isso é o viver 1000 anos a 10. E aí eu gosto sempre de contrapor esses dois extremos, o extremo da intensidade, o extremo da letargia, com o caminho do meio. O caminho do meio, a meu ver, é a vivência do hoje, do momento presente, na sua plenitude. O que eu acho que melhor contrapõe essa ideia que eu trouxe agora dessa frase, é uma frase que eu sempre trago aqui, sempre que possível, uma frase brilhante do filme O Poder Além da Vida. Um filme muito bonito que eu sempre recomendo para que vocês assistam. Um filme que eu diversas vezes já falei aqui. Uma das falas desse filme, o Sócrates, né, um dos personagens desse filme, ele diz pro Dan, que é o seu mentorado, que se você viver o momento presente, o aqui e agora, em toda a sua plenitude, né? Se você estiver totalmente no aqui e agora, você vai se surpreender com o que pode fazer e como pode fazer bem. Ou seja, se você vive o dia de hoje, o único dia que realmente existe, é fato na sua vida, se você viver da melhor forma possível, sem exagero, sem extremos, você vai se surpreender com o que pode fazer e como pode fazer bem. A meu ver, essa é a melhor forma de você contrapor esses extremos. Esse extremo da intensidade,
de você ser uma pessoa sem noção, de fazer tudo que é loucura, ou ser aquela pessoa naquele passo lento, morto-vivo, que vive nessa letargia extrema. Que tal a gente buscar esse caminho do meio? Foi por isso que eu falei, gente, que nesse vídeo de hoje o foco seria o caminho do meio. Vocês percebem que praticamente em todos os aforismos eu voltei para essa questão do equilíbrio, da gente buscar a harmonia, porque esse é o caminho que eu considero o caminho perfeito. Quando a gente busca isso, a nossa vida ela se torna muito melhor, muito mais equilibrada, muito mais feliz. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões do vídeo de hoje. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito, e continuar acompanhando os próximos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.